Bom, então sentem-se, pois lá vem mais uma história sobre um desses quadros bizarros, mais especificamente o mesmo da foto abaixo. Eu e minha amiga tínhamos 12 anos na época, 1988. Éramos muito próximas e nos finais de semana sempre combinávamos de dormir uma na casa da outra. Claro que para isso precisávamos fazer aquela choradeira para convencer as nossas mães, costume da época, e sempre dava certo. Naquele fim de semana, fui para a casa da minha amiga, uma casa grande onde moravam ela, os pais e 8 irmãos. A cozinha era o melhor lugar da casa, pois havia um fogão a lenha e a sua mãe sempre preparava coisas gostosas para comer. Na casa havia uma sala que parecia inabitável. Nunca ninguém ia lá. A porta estava sempre fechada. Havia um sofá de 2 e 3 lugares, uma mesa de centro, um aparador e pendurado bem no centro da sala um quadro. Eu e minha amiga resolvemos ir até a temida sala para conversar. De repente ela disse: "Amiga, olha para aquele quadro e diga o que você vê." E eu respondi: "Vejo uma menina chorando." Ela disse: "Sim, mas o que você vê nela?" Eu disse: "Ora, apenas uma menina chorando." Ficamos um tempo olhando para o quadro, enquanto a minha amiga insistia para que eu encontrasse algo diferente na menina retratada. Mas eu não enxergava nada além de uma menina chorando. Então, ela me olhou e disse: "Você não consegue ver? Está tão nítido." Desta vez eu perguntei: "Mas o que você vê?" Ela respondeu amedrontada: "Olhe para o pescoço dela." Comecei a olhar fixamente para o pescoço, mas não vi nada. Era só um pescoço. Eu disse: "Amiga, pelo amor de Deus, o que você está vendo que eu não vejo?" Ela ficou parada olhando para o quadro, levantou a mão, apontou o dedo e disse: "Veja a mão no pescoço dela. Tem uma mão enforcando a menina. Veja, a mão está assim." E colocou a mão em seu próprio pescoço, simulando um enforcamento. Olhei novamente para o quadro e na mesma hora enxerguei a mão que enforcava a menina. Perguntei se ela já havia falado com os pais ou irmãos sobre aquilo. E ela disse que não. Contou que sempre viu aquela mão no pescoço da menina, sentia medo, mas nunca havia falado para ninguém. Ficamos parados um tempo, contemplando aquele quadro medonho. E de repente, o medo invadiu nossos corpos. Saímos correndo da sala e fomos para o quarto, pois já era tarde e precisávamos dormir. O tempo passou e nunca mais falamos sobre aquilo. Não sei ao certo se foi no mesmo ano, mas logo depois passou a famosa reportagem do Fantástico sobre os quadros das crianças chorando do pintor Giovanni Bragolin. A mãe dela viu a reportagem e ficou aterrorizada por ter um desses quadros em casa e resolveu queimá-lo. Nada de sobrenatural aconteceu na casa, mas ao longo dos anos, algumas coisas aconteceram com os membros da família que não irei detalhar. Vocês também conseguem ver a mão no pescoço da menina? É muito bizarro. Quanto de gente que tem história sobre esses quadros, vocês não têm ideia. Eu morro de medo de quadro. Não é qualquer quadro que você pode ter em casa, porque isso pode influenciar. Diz que os quadros influenciam na harmonia da casa. Se você, e principalmente no quarto, se você tiver um quadro muito perturbador na tua casa, você não vai dormir no teu quarto, perdão. Você não vai dormir bem. Você tem que saber a procedência do quadro, porque se tiver alguma coisa naquele quadro, vai perturbar você, vai perturbar a tua casa, vai assombrar a tua casa. Os fantasmas da BR-316. A BR-316, com extensão de mais de 2.000 quilômetros, começando em Belém do Pará e terminando em Maceió, Alagoas, é uma via bastante movimentada durante a luz do dia. Pela parte da noite, os movimentos começam a cair nas áreas menos urbanizadas. Em alguns pontos, até mesmo sai refletor na via. O perímetro localizado entre Castanhal e Santa Maria, ambos no estado do Pará, já ocorreram vários acidentes. 2 pessoas já afirmaram ter visto coisas sobrenaturais na rodovia. O primeiro ocorreu próximo do sítio Três Marias, em um evento de ciclismo que ocorreu em dezembro de 2023. Era 3h30 da madrugada. Em um certo momento, um ciclista ficou sozinho na estrada após passar deste sítio. Aproximadamente 2 quilômetros na frente, o ciclista presenciou uma mulher de vestido branco no acostamento da pista, pedindo ajuda, falando: "Por favor, me ajuda, eu morri aqui." Sem saber como encarar aquela situação, a pessoa que conduzia a bicicleta acabou acelerando desesperadamente, até que um outro ciclista que passava pela avenida olhou e perguntou se ele estava bem. Então o rapaz se acalmou e disse: "Se eu te contar o que vi,
tu não vai acreditar. Um segundo fato ocorreu em março deste ano, em um certo ponto da BR, faltando 10 quilômetros para chegar ao município de Capanema, PA. Era 4h30 da manhã. Um motoqueiro que trafegava pelo local viu uma garota deitada no meio da pista, acionando o sinal de ajuda. Após estacionar, o veículo se aproximou. A menina estava chorando e pediu para o rapaz que ajudasse a encontrar os pais dela. A garota afirma que seus pais moram em Bragança, PA. Bragança é um município localizado a 60 quilômetros do local. O motoqueiro pergunta: como você veio parar aqui? E a menina respondeu: vou lhe contar, mas antes quero alguma coisa para comer. Enquanto o motoqueiro abria a mochila para pegar um biscoito, a garota correu em direção ao acostamento no lado direito, em direção a uma mata, em uma velocidade fora do normal. Essa velocidade nem mesmo um ser humano conseguia alcançar. Assustado com aquilo, o homem voltou rapidamente para o veículo e seguiu com a viagem. Rodovia, chega a me arrepiar. Rodovias são lugares terríveis, são lugares assombrados. Uma coisa que eu sempre falo, que se algum parente seu, alguma pessoa que teu parente morreu em rodovia, de acidente, é sempre bom levar, ou você ir lá, pedir pra encaminhar a alma, sabe? Pedir pra essa pessoa descansar em paz, porque senão a pessoa fica lá vagando, perdida, porque não sabe que morreu, querendo voltar pra casa, né? E dependendo da religião da pessoa, porque você sabe, né, gente, que espírito, eles não gostam que você... Se a pessoa é católica, tem que fazer uma missa. Se a pessoa é evangélica, tem que fazer uma oração lá, um culto. Se for uma pessoa umbandista, tem que fazer lá uma gira. Não sei se é uma gira, se é um encaminhamento, eu não sei, porque eu não faço parte da religião, mas se a pessoa sataniza, vai fazer um negócio lá, sabe? Tem que fazer o que aquela pessoa fazia em vida, porque senão aquele espírito nunca vai descansar. Isso é real, gente. Não adianta, mas eu não sou dessa religião, não mexo com essas coisas. Você não é dessa religião, mas a pessoa que faleceu, ela é. Então vocês têm que parar com essa bobeira de achar que todo mundo tem que, até depois de morto, tem que engolir vocês. Daí a pessoa fica vagando aí por culpa sua. Então vê se faz a coisa certa. Se a pessoa não é da sua religião, se ela é quimbandista, do catimbó, do que for, vai lá e pede uma oração, um ritual, não sei, pra encaminhar essa alma, tá, gente? Pelo amor de Deus. Já contei essa passagem da minha vida para muitas pessoas. Umas fingiam que acreditavam pra não me contrariar. Outras riam, porém consegui encontrar duas pessoas que viram o mesmo que eu e viveram algumas experiências semelhantes. Era 6 de setembro de 1999, num domingo, véspera de feriado. Voltei da casa de uma antiga namorada. Estava meio estranho, pois havia brigado com ela. Era uma relação que já estava desgastada, ficando tóxica, e decidi refletir profundamente naquela noite, pois já que no outro dia era feriado, eu não iria trabalhar. Meus pais já dormiam e fazia muito calor. Era por volta das 10 da noite. E resolvi sentar na calçada. E ali, naquela rua sem saída e deserta que eu morava, ainda não tinham muitas construções, nem muitos prédios, e era possível ver o outro lado da cidade, onde passava a avenida principal que corta a cidade. Ali tinha um único edifício, dos poucos que existiam naquela época. Tudo estava em silêncio e começou a ventar. E devido ao calor, achei que ia virar chuva. O vento começou a refrescar o calor e foi ficando agradável. Próximo dali, eu ouvi um cantar de parabéns, gritos de truco, indicando que por ali havia uma festa de aniversário. Comecei a ouvir uns silvos, mas não identificava de onde vinha. Até que, distraidamente, eu bati o olho no alto do edifício e vi algo brilhando, parado em cima. Parecia uma estrela, um cometa, mas logo sumiu para pouco depois surgir de uma cor alaranjada. Então ele sumiu e apareceu novamente em uma cor alaranjada. Foi se tornando algo maior, em forma cilíndrica, com muitas daquelas luzes laranja em toda a sua extensão. Era algo realmente grande. Acendi um cigarro, pois fiquei eufórico. Pensei em chamar meus pais, mas alguma coisa me paralisou. Quando dei por mim, o que eu vi havia desaparecido. Caía uma garoa fina e gelada e entrei em casa. O relógio da sala marcava as 3 da manhã.
Estava meio confuso, parecia que havia sonhado com a namorada, mas não parecia ela, parecia outra pessoa. Sentia que ela me atraía. Eu tentava lembrar e não conseguia. Eu sentia frio e decidi por tomar um banho e tirar a roupa úmida. Estava de short e camiseta. Meu maço de cigarros estava vazio, porém não havia uma ponta sequer nas proximidades. Ao tirar o short, eu percebi que havia ejaculado. Uma espécie de poluição noturna. Mas eu tinha passado da idade, da fase de ter essas coisas. Por incrível que pareça, eu me senti aliviado de alguma coisa que eu não sei o que era. Fui dormir no dia seguinte e constatei que perdi realmente a noção da hora, pois todos os relógios da casa que usavam pilhas pararam em 3 horas da manhã, tendo suas pilhas descarregadas. Tínhamos 2 celulares na época, um Nokia e um Motorola. Eles descarregaram, porém suas baterias não pegavam mais carga e precisaram ser substituídas. 2 anos se passaram quando eu estava tomando uma cerveja exatamente no dia 6/9, às vésperas do feriado. Um vizinho foi ali comprar gelo e pegar umas caixas de cerveja que deixou gelando. O dono da venda perguntou se iam passar a noite no aniversário e fazendo um churrasco. E ele ainda brincou: espero que os ETs não nos visitem hoje. Fui conversar com ele e, para meu espanto, vimos a mesma coisa e vivenciamos experiências parecidas, com relógios parados às 3 horas e celulares descarregados e danificados. Um ano mais tarde, novamente, em 6/9, estava eu na padaria, a 3 quarteirões de casa, já na fila, onde eu ouvi 2 homens conversando. Algo que me chamou a atenção. Um deles contava ao outro, incrédulo, o que tinha visto e vivenciado. Paguei a conta e o abordei na saída. Novamente, a semelhança dos fatos era enorme. Alguém já passou por isso? Alguém tem algum conhecimento para me dar uma explicação? Será que eles viram você e resolveram entrar em contato com você, fazer alguma experiência com você, abduziram? Muito estranho, né, gente? Ou por telepatia, não sei, né? Porque a gente tem vários casos de ouvir que os alienígenas, eles entram em contato por telepatia, né? Talvez, não sei te dizer. Se alguém souber, se alguém já passou alguma coisa parecida, se alguém entender sobre ufologia, deixa aqui nos comentários, ou se isso pode ser alguma coisa sobrenatural, você foi pra outra dimensão, ou algo de outra dimensão veio até vocês, né? Se aquele lugar ali era um portal pra outra dimensão e seres de outra dimensão atacaram vocês, pode ser alguma coisa desse quesito aí, né? A gente tem aí 7 além e outras coisas mais, outros lugares aí desconhecidos de outras dimensões, não é verdade? Eu tenho medo. A moça que nos conta esse relato fala: todas as vezes que desço as escadas sujas para ter acesso ao metrô, sinto meu coração bater mais rápido. Muitos me perguntam: o que diabos há para ter medo ao ver o metrô? Bem, não é a primeira vez que vejo coisas estranhas. Um dia, voltando do trabalho, à noite, eu entrei em um vagão. Não havia ninguém dentro do vagão. Sentei no assento enquanto ouvia o som do vagão em movimento. Olhei pela janela melancolicamente, embaçada, e vi uma senhora idosa, cega de um olho, do lado de fora. Seu rosto era meio assustador, murcho e cheio de rugas, com uma expressão séria, quase de raiva, que fez os pelos do meu braço se arrepiarem de medo. Ela bateu as mãos na janela, como se quisesse me falar algo ou me avisar de alguma coisa. Na hora eu fiquei assustada. Pensei que talvez ela só quisesse entrar no vagão. E o trem partiu sem lhe dar esta chance. Conforme o vagão seguia, fui ficando mais aliviada. Afinal, em um vagão em movimento, o que poderia dar errado? De repente, as luzes do vagão começaram a piscar. Fiquei de pé, e quando tudo ficou escuro, minhas mãos tremiam de medo. Logo a luz voltou, mas ao invés de me sentir aliviada, fiquei ainda mais assustada. Uma garotinha de vestido branco apareceu na minha frente. Seu rosto era pálido, com olheiras roxas. Com um tom melancólico, ela disse: "Moça, pode me ajudar a encontrar a minha mamãe?" Tentei falar alguma coisa, mas a luz apagou de novo. Quando acendeu, ela não estava mais lá. O metrô então parou e as portas se abriram.
Saí meio atordoada, sem entender o que estava acontecendo, quando ouvi uma voz masculina dizer: "Está se sentindo bem?" Olhei para trás e vi um homem afrodescendente, com um saxofone na boca. Ele estava na estação tocando para ganhar uns trocados. Logo ele sorriu e falou: "Parece que você viu a Madeline, a pequena garotinha." Eu perguntei: "Você a conhece? Também a viu?" Ele respondeu: "Sim, sempre vejo espíritos errantes por esta estação, cada um com a sua história triste." Curiosa, perguntei: "E qual é a história dessa garotinha?" Ele falou: "Bem, Madeline tinha 8 anos de idade quando sua mãe a levou para andar de metrô. Era sua primeira vez e a pequena ficou maravilhada com o lugar. Logo soltou a mão da mãe e foi andando sozinha pela estação. Descuidada, ela caiu nos trilhos. Quando sua mãe viu, tentou gritar, mas o vagão do metrô já estava vindo. Não deu tempo. A pequena apenas fechou os olhos e desde então vaga por aqui." Ainda atordoado, falei: "A pequena me pediu ajuda. Você acha que o homem tocou seu saxofone, uma música linda, e depois parou de tocar dizendo: talvez seja sua missão ajudá-la." Saí da estação naquele dia, mas no dia seguinte peguei o mesmo vagão. E algo mágico aconteceu. Encontrei novamente a garotinha e dessa vez dei a mão para ela. Quando saí do vagão, guiando-a, vi a senhora idosa de um olho só. A senhora disse: "Oh, moço, obrigada por trazer Madeleine de volta para mim." Sua mãe a abraçou e juntas foram embora de mãos dadas. E eu as perdi de vista. Madeleine olhou para trás, sorriu e disse: "Obrigado, moço." Meu coração se encheu de alegria, a ponto de eu começar a andar pela estação sorridente. Até que vi novamente um homem afrodescendente com o saxofone, mas dessa vez ele tinha 2 asas de anjo. Esfreguei os olhos e quando olhei para ele novamente, não havia mais ninguém na estação. Apenas eu e os ratos que insistiam em andar pelos trilhos do metrô. Gente, imagina a menina vir falar com você, pedir ajuda pra você e você conseguir ajudar. Eu ia ficar feliz, sabia? Que nem você. E engraçado, né? O homem que se apareceu como um anjo pra você. Ele, na verdade, percebeu que talvez você tenha um dom e você conseguiu ajudar ele, né? Ajudar ele não, ajudar a menina. Nossa, muito legal essa história, muito linda. O garotinho perdido no cemitério. As pessoas que visitam o cemitério municipal relatam que sempre viam um garotinho correndo entre os túmulos. Uma delas até gritou, dizendo: "Menino, para de correr, você pode cair nesses túmulos e se machucar." Ele corria como se estivesse perdido, e de longe as pessoas ouviam um choro de criança. Então ela foi até o vigia e disse: "Pelo amor de Deus, quem é a mãe daquela criança que sempre vejo correndo entre os túmulos?" O vigia respondeu que muitas pessoas falavam a mesma coisa, mas acredita que se trata de uma aparição. Então as pessoas ficaram apavoradas. Eu fiz 2 investigações paranormais nesse lugar e pude comprovar a autenticidade dessa história. Eu adoro cemitério, né, gente? Eu adoro ir no cemitério. Vou contar uma história aqui, que meus avós contavam. Numa propriedade rural, interior do Rio Grande do Sul, havia um proprietário de estância muito rico, que diziam que não deixavam ninguém se aproximar da sede da sua casa, na fazenda. Um caixeiro viajante, desses que vendiam antigamente quinquilharias, muito simpático e esperto, chega à cidade próxima e ouve a história. E ele, muito curioso, diz que vai até lá saber o porquê da fama do fazendeiro. Chegando à estância, pede licença e entra carregado por uma mula. Logo, muito falante, pede pelo senhor da terra. Este lhe recebe e o convida para o almoço. O caixeiro, logo sentado à mesa, avista um animal, tipo uma vaca toda contorcida. O fazendeiro, comendo, de vez em quando atira ossos para o animal alimentar-se. O caixeiro vê aquilo e não fala nada, somente observa. Chega à noite, cansado, é convidado a posar lá. O dia amanhece e ris que o café da manhã está sentada à mesa uma senhora de meia idade, mas muito bela, que é apresentada como esposa do fazendeiro. Logo após o almoço, o fazendeiro convida o caixeiro a conhecer a sua propriedade. E eis que o pergunta: "Você não notou nada de diferente aqui?" O caixeiro sem graça responde que não, e agradece a
acolhida. Neste momento, o fazendeiro lhe abraça e agradece, dizendo a ele que aquele animal do dia anterior era sua esposa, que estava sob efeito de uma maldição, e que somente isso terminaria se alguém a visse, não perguntasse sobre o bicho encantado. Diziam meus avós que o caixeiro ficou muito rico com a ajuda do fazendeiro. Isso aconteceu numa cidade próxima de onde eles moravam. Mas engraçado, né? Ele foi lá pra posar, posou lá mesmo, viu o bicho, não falou nada. Se eu tivesse visto o bicho, eu teria saído correndo. E agora vamos lá. Este relato é de uma moça. Este relato aconteceu comigo mesma. Não sei se foi algo sobrenatural ou uma série de coincidências, mas foi algo muito estranho. Tem uma loja online de brinquedos colecionáveis. Já vendi de tudo. Chuck, Fofão, boneca da Xuxa. E todos se comportam muito bem. A única que me deu um pouco de medo foi essa Barbie, Brilho das Estrelas. Há um tempo atrás, fiz a venda da mesma no Mercado Livre. Enviei o produto como de costume, bem embalado. Porém, ao chegar, a cliente abriu uma reclamação, que o produto estava sem uma das mãos. Eu fiquei chateada, porque tinha certeza de que tinha mandado a boneca em perfeito estado. Ela possui umas luzes, e isso eu não tinha testado, porque não encontrei a bateria. Achei que a pessoa tinha testado e não tinha funcionado, então ela quis devolver. O produto retornou, e quando abri a caixa, realmente estava sem uma das mãos. Achei desnecessário ela ter cortado uma das mãos da boneca para poder devolver, mas deixei quieto. Coloquei a mão de volta, fiz um novo anúncio informando que uma das mãos estava colada e agora há pouco fiz uma venda novamente. Quando fui pegar a boneca para poder fazer o envio, tive uma grande surpresa. Os dedos da outra mão estavam cortados e a mesma mão que veio cortada foi decepada em um outro ponto. Observação: os brinquedos ficaram em uma parte que só eu tenho acesso e ninguém mexeu nas minhas coisas. Isso eu tenho certeza absoluta. E ela mostra nas imagens a boneca. Eu não vou mostrar as imagens da boneca, gente, porque são fotos pessoais, então a gente... Mas realmente, tá ali, gente. O braço da boneca decepado e os dedinhos. E ela mostra a mão da boneca colada bem aqui e o corte bem aqui embaixo. Será que essa boneca está amaldiçoada? Ui, me deu um arrepio essa boneca. Eu morro de medo de boneca. Eu morro de medo de tudo que é sobrenatural. Mas eu sou daquelas que só acredita vendo. Então, quando acontece comigo, aí eu tenho certeza que aconteceu, entendeu? Eu venho falar. Relato de hospital. Segundo o relato de uma funcionária técnica em enfermagem que estava iniciando seu primeiro dia de trabalho, já era um pouco tarde ou de madrugada no seu plantão noturno, quando apareceu uma mulher de jaleco branco, que aparentemente parecia ser uma médica. Começou a conversar com a técnica de enfermagem. Ficaram conversando por um bom tempo, até que a suposta doutora foi embora, se dirigindo para dentro do hospital. Já era madrugada, quando a mesma estava só. E surgiu uma amiga de trabalho relatando que havia passado por ali. Uma médica muito simpática e atenciosa, que ela gostou muito de ter conversado com a mesma. Ao perguntar o nome da médica, a colega respondeu que era a doutora fulana. A outra colega ficou muito assustada e perplexa, e ela ficou sem entender a relação da colega. E a mesma perguntou mais de uma vez se era realmente a médica, e ela afirmou que sim. Mas, para a surpresa da outra colega, ela simplesmente disse que aquela médica havia morrido em um grave acidente há um bom tempo. Mas não pode ser, ela conversou comigo, disse a moça. Para acabar com as dúvidas, a mesma levou a colega para ver o quadro de médicos que já trabalharam lá e que havia falecido. Quando ela viu a foto da médica, ela entrou em desespero total. Ela entrou em estado de choque, pois não entendeu o que havia se passado. Isso aconteceu mesmo de verdade. Pode acontecer sim com qualquer pessoa, estando preparada ou não. E até hoje a funcionária continua afastada das suas funções e não pretende trabalhar mais na área. Infelizmente, quando você trabalha em determinado lugar, principalmente em hospital, pode acontecer sim. Esteja preparado ou não. Talvez eles podem ser anjos querendo te proteger. Então não tenha medo. E este foi o relato de hoje, o último relato.
E aí, gente, já aconteceu de você ver alguém no hospital, um médico aparecer pra você e não ser o médico já tenha morrido? Enfim, é assustador. Se acontecer isso comigo, eu tenho um treco. Se você tem um relato parecido, deixe o seu relato, mande seu relato para mim no e-mail que está aqui na descrição deste vídeo. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Um beijo pra você e até mais. Tchau, tchau!